Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu sou a professora Jana Rabelo, como vocês já sabem, e este é o meu canal dedicado à redação, às linguagens, à arte, à política, ao engajamento, basicamente a tudo que você precisa, não apenas para arrasar no Enem e nos vestibulares, mas para ser uma pessoa um pouco mais inteligente. A propósito, eu gostaria de solicitar aos senhores a gentileza de deixarem aqui o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, assinarem o canal, ativarem as notificações, afinal de contas, o YouTube só entrega o meu conteúdo se as pessoas interagirem com ele. Então, ajude esta professorinha. Bom, no nosso vídeo de hoje, eu vou corrigir a redação de uma aluna chamada Camille Dutrello. Eu achei o sobrenome da Camille muito chique. Vou escrever o nome dela aqui. Camille Dutrello me mandou uma redação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a proposta. E aí, ó, Camille, tô corrigindo sua redação. Como Camille me enviou essa redação, como ela foi, presenteada com essa correção, ela é assinante daqui do canal, ela mandou a proposta de redação e a redação para o e-mail da equipe. A minha equipe selecionou a redação dela e eu vou ser muito sincera, eu de propósito não olho a redação antes da hora de corrigir para não ficar viciando a correção. Eu quero ao máximo simular, emular, que chique, a situação de correção lá do Enem, da FUVEST, em que não tem uma pré-correção antes, não. O corretor já corrige na tora mesmo. Bom, então você pode deixar aqui o seu like, a sua sugestão e também, óbvio, ao final da correção, o que você achou do texto de Camille. Camille escreveu uma proposta de redação que era sobre, vou aumentar aqui, caminhos para combater a evasão escolar no Brasil. E aqui eu já vou destacar algumas coisas. Olhando o tema, ela está escrevendo sobre evasão escolar no Brasil. Portanto, evasão escolar é aqui a situação, problema explícita da Camila. Então, considerando que é uma situação, problema explícita, eu esperaria que ela fizesse causas da evasão e consequências da evasão. Mas observem também que nessa estrutura está escrito caminhos para combater. A gente tem aqui um tema de redação, uma proposta de redação que dá foco à proposta de intervenção. Portanto, considerando que Camille é minha aluna daqui do YouTube, eu esperaria que Camille, sabendo que temos um comando que dá foco à proposta de intervenção, obrigatoriamente fizesse um tipo de tese que tem como foco a proposta de intervenção, que eu chamo de tese por antecipação da PI. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa dar uma olhada aqui no canal. Nós temos vários vídeos sobre os diferentes formatos de tese. Portanto, considerando que esse tema tem como foco a proposta de intervenção, eu vou esperar uma tese em que se antecipe a proposta de intervenção. Uma outra análise que pode ser feita aqui é, considerando que o tema é evasão escolar, o eixo temático principal, então eu vou aqui destacar escolar, né? O eixo temático principal aqui, na minha opinião, é o eixo da educação. Então eu espero pelo menos um repertório sociocultural da área da educação. Então, eixo temático, educação. Além de outros secundários. Esse é o eixo principal. Tem muito vídeo aqui no canal em que eu ensino essa minha técnica de analisar o tema e você vai até entender porque eu vou exigir algumas coisas da Camille. Esse é o texto da Camille. A primeira coisa que eu destacaria é uma letra bem legível, bem compreensível. Gostei da letra dela e eu vou usar, como sempre, aquele meu padrãozinho de cores, né? Eu tenho lá uma legendinha em que eu aponto cada uma das 5 competências. Vou colocar isso aqui em cima, né?
Ó, se você quiser ter acesso ao texto da Camille e à proposta de intervenção, a proposta de redação da Camille, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Nós vamos entrar em contato e enviar para quem deixar um comentário. Então, a gente vai usar o padrãozinho de cores. Ela começa: de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em teoria isso aqui já é o início de repertório sociocultural dela. Todo indivíduo deve receber educação e ensino de qualidade. Ok. Não sei se esse repertório vai ser produtivo. Por enquanto, eu vou pôr aqui uma interrogação. Entretanto, então ela está fazendo ali uma tese por contraste. Então, o operador argumentativo dela é um operador de contraste. E o operador argumentativo é algo que contribui tanto para a competência 3 quanto para a competência número 4. No Brasil atual, houve um aumento expressivo do abandono escolar por crianças e adolescentes. Ela usa abandono escolar para falar do tema, evasão escolar, e esse aumento expressivo é ela mostrando a problematização. Decorrente, que é uma palavra bem interessante para mostrar que é uma causa, que aí ela vai apontar, né? Ela vai colocar ali falta de ensino individualizado, causa 1, e ausência de incentivo aos estudos, principalmente. Então, ela sabe que existem mais causas, mas ela destacou essas duas. Então, ela optou por fazer ali a tese por responsabilização. Isso, que veio antes, então é um mecanismo coesivo, torna necessária, ok, a opinião dela, a busca por maneiras de solucionar tal problema. Na hora em que ela coloca aqui, busca por maneiras de solucionar, ela está retomando, parafraseando o tema. Lembrando, o tema dela era caminhos para combater, aqui ela está parafraseando e colocando maneiras de solucionar. E aí ela retoma e ela aproveita para se posicionar. Até aqui, tudo bem. Acho que, para o primeiro parágrafo, ela fez o que é necessário, né? Ela colocou, deixa eu colocar aqui uma cor mais neutra. Ela fala do tema, ela tem uma tese, e me parece que ela já começou a fazer um repertório sociocultural. Só não sei se vai ser considerado produtivo. Primeiro parágrafo, ok. Cabe pontuar, a princípio, não existe essa crase, e o a princípio não é o marcador mais adequado, né? A princípio indica que em uma primeira vista. Normalmente a gente usa para falar que aquilo foi contrariado. A princípio, eu sou uma professora de redação tradicional. No entanto, sei lá, uma coisa bizarra que eu gosto. Eu leio o livro de trás para frente. Quando começo a ler um livro, eu leio a última página primeiro, depois eu venho ler a primeira página. Então, a princípio, eu pareço normal, mas não sou. Então, aqui, eu não considero esse mecanismo coesivo adequado. E é um vício. Vocês estão com mania de colocar o a princípio como se ele tivesse uma função coesiva. Então, eu vou destacar aqui o que eu considero uma falha em termos coesivos, tá? Cabe pontuar a princípio que a boa fragilidade ou até inexistência de relacionamento aluno-professor. E aí ela vai explicar. Isto é, troca de informações e conhecimentos entre essas partes. Gosto, sim, dessa explicação, troca de informações e conhecimento, ok? Diminui o interesse dos alunos pelo aprendizado. Então, esse é o desafio 1 a ser superado nos caminhos para combater. Diminui o interesse dos alunos pelo aprendizado. Só que eu preciso que ela me explique mais, vamos ver se ela vai aprofundar. Paulo Freire, educador brasileiro. Então, isso daqui eu imagino seja o segundo repertório sociocultural dela. Conceitou um modelo chamado educação bancária. E aqui minúscula mesmo. Tá? Então, é o repertório sociocultural número 2 dela. No qual, então ele está retomando, ele, que é o Paulo Freire, critica o fato
de os professores. E aqui a gente tem uma treta. Existem certas regras gramaticais que o Enem não vai exigir, não penaliza. Uma dessas regras é o sujeito preposicionado. Eu, Janaína, sou mais chata do que o Enem, então eu estou chamando a atenção aqui, ó. Então aqui, o sujeito preposicionado não é penalizado pelo Enem. Você sabe o que é um sujeito preposicionado? Se você não sabe, deixa aqui a sua dúvida no comentário, que eu posso gravar um outro vídeo sobre sujeito preposicionado não ser penalizado pelo Enem. Não é avaliado pelo Enem, tá? Eu, entretanto, sou mais chata do que o Enem, então eu vou colocar ali o fato de os professores apenas, gosto do uso dessa palavra como uma forma de posicionamento, depositarem, e aqui é um uso metafórico, para mim teria que vir entre aspas, o conteúdo na mente dos estudantes. Ou seja, então, mais uma vez uma explicação, é interessante fazer esses esclarecimentos, estabelecerem uma relação unilateral, bonito, belo uso do adjetivo, de transmissão de pensamentos. De pensamentos é ruim, né? Não é exatamente pensamento que eles estão passando para frente, não. Ok. Os jovens se tornam ouvintes dentro de uma sala. Acho que aqui ela poderia ter apoiado um pouco mais esse aspecto argumentativo. Os jovens se tornam meros, para mostrar que isso é pouco. E eu colocaria um mecanismo coesivo, tá? Eu colocaria um assim, dessa forma, portanto. Então, achei que faltou coesão. Os jovens se tornam meros ouvintes dentro de uma sala, convertendo o deles, desejo pelo conhecimento em desmotivação e desistência da unidade de ensino. No final das contas, ela está falando aqui do tema, né? Vai fechar fazendo um dessa forma. Muito bonito. Dessa fórmula, o estímulo à permutação, ou seja, a troca. Gente, vou ser muito sincera, eu não sei se permutação existe, não. Eu sei que existe permuta. Me conta aqui embaixo nos comentários, procura ali, porque eu não vou parar essa correção para procurar. Vem aqui embaixo nos comentários e me fala, existe mesmo permutação? Me ajuda, seguidores do Google. O estímulo à permutação de saberes é essencial para o aprendizado eficiente e intrigante. Belo uso dos adjetivos. Além disso, eu vou pôr um outro parabéns aqui, vou pôr uma estrelinha, pelo seguinte. Quando ela fala de estímulo à permutação de saberes, ela está deixando um gancho para a proposta de intervenção que vai vir depois. É como se ela já estivesse mostrando um dos caminhos para combater. Então, aqui o gancho para a API. Boa! Bem bonito. Ficou lindo. Lindo! Ademais, porque ela está adicionando caminhos, adicionando desafios para depois adicionar caminhos. O estabelecimento de padrões de educação nos colégios contribui, ok? Então, aqui é uma relação de contribuição, de causa, de fator, para a saída dos infanto-juvenis. Temos um problema. Saída exige complemento. Saída de onde? Nem que se fosse um desses espaços. Faltou um complemento. E chamar os estudantes de infanto-juvenis é muito ruim. É muito ruim. Mas ruim também respira, a gente tem aí a família Bolsonaro, né? Então, é isso. Vou deixar, mas a minha carinha é essa aqui, ó. Nos sistemas de avaliação, por exemplo, eu amo a exemplificação, é uma excelente estratégia para deixar tudo mais claro. Por exemplo, define-se uma nota como meta a ser atingida pelo aluno. Do contrário, excelente. E aí retoma aluno, este está perfeitinho. Então, deixa eu dar um parabéns aqui, ó. Este não é aprovado. Tal fato, o fato anterior, pode ser comparado, inclusive, que ajuda para dar um reforço naquele argumento, com a teoria de Charles Darwin, segundo o repertório sociocultural.
Em que, aí em que não é muito adequado, não, eu segundo a qual, fica melhor. Aqueles que não se adaptam a determinada situação são excluídos. Ok, mas eu vou ter que perguntar para ela o que o Charles Darwin tem a ver com as calças. Com esse argumento, com evasão escolar. Não é considerado, porém, um contraste, ok? Que a privação da instrução individualizada gera dificuldades no aprendizado e acompanhamento das aulas. Tá. Vamos ver se funcionou. Eu vou ter que voltar para ver se funcionou, que é sempre um mau sinal. Significa que o argumento não está tão explícito quanto deveria. Ademais, estabelecimento de padrões de educação. Aí eu colocaria um adjetivo. Padrões rígidos, padrões limitados, vão facilitar a vida do corretor. De educação nos colégios contribui para a saída dos infantos juvenis dessas instituições. Nos sistemas de avaliação, por exemplo, define-se uma nota como meta a ser atingida pelo aluno, como única meta, né? Não tem problema se atingir uma nota, o problema é achar que a nota é a única coisa que vale. A ser atingida pelo aluno, do contrário, este não é aprovado. Tal fato pode ser comprovado, inclusive, e aí tal fato não comprova. Ela está fazendo aqui uma analogia, ela não está usando Charles Darwin para comprovar o que veio antes. Então aqui para mim tem uma falha argumentativa. Então eu vou dar um xizinho aqui, ó, pam e pam. Com a teoria de Charles Darwin, em que aqueles que não se adaptam a determinada situação são excluídos. Não é considerado, porém, que a privação da instrução individualizada, ela não falou que falta instrução individualizada, ela falou que falta avaliação individualizada, mais uma falha argumentativa, gera dificuldades no aprendizado e acompanhamento das aulas. Problema, legal, o uso da palavra problema. Citado por metade dos que pensam em desistir da escola, vírgula, isso estava na coletânea dela. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com isso, e aí ela está fechando o argumento. E aí eu imagino que, como ela parece uma menina organizada, ela vai fazer o segundo caminho para o combate, o segundo gancho para a proposta de intervenção. Vamos ver. Com isso, a construção de um ensino personalizado se torna uma chave para a diminuição da abdicação dos estudos. Ok, fez a mesma coisa, ela é bem organizada. Ela deixou lá um gancho para a proposta de intervenção. Eu aí vou subir a minha carinha para parar de atrapalhar a visão do texto. Eu vou ficar por aqui. Portanto, conclusão. Cabe aos. Então, temos ali, ó, tô aqui levantando a mão para você ver as 5 coisas. Lembrando, uma boa proposta de intervenção tem que ter 5 elementos: objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Eu corrijo com a mão direita e com a mão esquerda eu vou contando quantos elementos tem. Tem que ter 5 elementos. Então, fiquem de olho na minha mão. Tarará. Portanto, cabe aos profissionais e instituições de ensino, de educação, então esse daqui é o agente, criarem métodos, ação, para estimular a melhora da relação interpessoal na sala de aula, através de, por meio de debates e incentivo aos questionamentos. Ok. E buscar meios alternativos de avaliação. Então, aqui deveria ser criarem, buscarem. Então, isso daqui é uma outra ação. Meios alternativos de avaliação mediante o meio dessa outra ação. Como eu já tinha contado o meio, eu não vou levantar mais nenhum dedo, não. A criação de um sistema de notas mais abrangente e planejamento individualizado, visando, que é o objetivo. Quem visa a algo, redução da evasão escolar e melhora do ensino brasileiro. Na minha opinião, este é um texto que não tem detalhamento da proposta de intervenção. Olha só, ela tem objetivo, deixa eu ir marcando para vocês aqui, ó. Objetivo, ela tem agente,
ela tem 2 ações ligadas a esse agente e 2 meios ligados a esse agente. Não há detalhamento. Então, para mim, esse texto deveria necessariamente, vou até colocar uma nova folhinha aqui. Essa competência número 5 merece 160, porque falta detalhamento. Então, 160. Temos também, deixa eu colocar minha carinha de volta lá embaixo. Temos também mais de 2 desvios gramaticais, que é o que você pode ver aqui em vermelhinho. Esses mais de 2 desvios gramaticais dão para ela um 160 na competência 1. Entretanto, né, também não vou ser muito chata, não, só chata na medida do possível. Ela, na competência 2, ela fala do tema. O texto dela é dissertativo, argumentativo, e ela tem pelo menos uma outra área do conhecimento produtiva. Sendo muito sincera, eu não acho que a primeira referência ficou suficientemente produtiva. Entretanto, o repertório número 2 rolou. O repertório número 3 não rolou, mas eu preciso ter um repertório produtivo. Então, ela tem um repertório produtivo, fala do tema e faz um dissertativo argumentativo, isso é um 200. Competência 3, vocês devem ter reparado que eu achei algumas falhas, né? Eu acho, entre outros elementos, que faltou um pouco mais de explicação, né, dentro do texto dela. Eu acho que valeria a pena dar uma reforçada na competência 3, isso é um 160. E competência 4, eu senti falta de um coesivo aqui, e foi o único problema. Eu não vou tirar ponto por causa disso, não. Eu vou dar um 200 para ela. Então, somando isso aqui para mim, é um 880, que não é uma nota ruim, principalmente considerando que eu sou Naja Rabelo bastante chata. Faz o seguinte, me pede, né, via redes sociais ou via aqui o YouTube, este texto corrigido com as minhas anotações, tá? Pede, se você quiser também, a proposta, porque temos uma proposta, eu não fiquei lendo aqui para não ficar muito chato. E me deixa aqui embaixo um comentário. Você acha que eu pesei a mão na correção? Você acha que tá de boa? Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, ative as notificações e fique de olho sempre nas minhas redes sociais. Lembrando, segunda, quarta e sexta sempre temos vídeos aqui neste canal. Fique atento. Beijo!